Bíblias abertas, corações abertos na presença do Senhor. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículos 19 a 24. Jesus está no Sermão do Monte. Ele está explanando, ele está expondo, ele está explicando alguns conceitos fundamentais para a nossa vida espiritual. Jesus apresenta alguns valores que são valores do reino, que devem nos acompanhar ao longo da nossa trajetória espiritual. Jesus se aproxima dos seus discípulos, das multidões que ali estão, que assentadas diante dele estão, para que ouçam a palavra dele. Do coração procedem muitas coisas. A Bíblia argumenta que o coração é enganoso, que portanto ele se engana, e ele me engana. Com que está compromissado o seu coração? Normalmente, o nosso tempo reflete com que está compromissado o nosso coração. A nossa atenção, o nosso foco, reflete o compromisso que nós temos, ou com que está compromissado o nosso coração. Jesus conversa, Jesus traz valores do reino, Jesus quer nos ensinar, assim como ensinou os do passado, Ele quer nos ensinar a lidar com algo muito importante para a nossa vida. Versículos 19 a 24. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque, leia comigo o versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Versículos 22 em diante. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Vamos exemplificar com duas perspectivas que Jesus apresenta no texto. A primeira perspectiva é que ele traz um coração compromissado com as questões passageiras. Jesus diz que existem pessoas cujo coração está compromissado com coisas que passam, com coisas que perecem, com coisas que não são importantes, duradouras por muitos e muitos anos. Jesus fala sobre pessoas que acumulam tesouros sobre a terra, e estes tesouros, naquela época, eles eram escondidos na terra. Eles cavavam no chão e escondiam ali os seus recursos. E é por isso que ele diz que os ladrões escavam e roubam, escavam e levam. Jesus está falando sobre coração naquilo que passa, naquilo que perece. Ele diz que se você estiver com o seu coração nisso, se o seu coração estiver nisso, quando você perde isso, você perde o sentido da vida. Há algum tempo, fazendo uma visita a um grande clube de futebol do Rio de Janeiro, que eu não vou citar nomes para evitar complicações, mas é na Gávea, eu me encontrei com um jogador de futebol que estava naquela altura em alta. E eu fiz a ele uma pergunta retórica diante de outras pessoas, na expectativa que ele me desse uma resposta. Vou dizer qual era a minha expectativa. Eu perguntei para ele, me diga uma coisa, se você perder tudo isso, mostrei a Gávea, se você perder tudo isso, como é que você fica? Eu esperava que ele dissesse, eu vou lutar, vou vencer, qualquer coisa nesse sentido. Ele disse, eu morro. Aí não ajudou muito, né? Eu perguntei outra vez, mas me diga uma coisa, fulano, se você perder isso tudo aqui, como é que você fica? Ele disse, eu morro. E eu queria trabalhar com aquela pergunta para ele, uma possível resposta de sentido da vida,
Não nas coisas passageiras e transitórias, mas em algo que é profundo, que vai muito além disso. O coração dele, segundo ele mesmo confirmou, estava focado naquilo que passa. E, lamentavelmente, alguns dias depois, num importante jogo de futebol, ele foi tão mal no jogo, e teve a oportunidade de bater um pênalti, o que geralmente salva o jogador, e ele perdeu o pênalti. No dia seguinte aconteceu um fenômeno curiosíssimo, ele foi negociado. No dia seguinte a este jogo, ele já não estava mais com tudo aquilo. Você deve conhecer pessoas que já tiveram dinheiro e perderam, talvez você mesmo. Talvez você tenha vivido a experiência ou conheça pessoas que vieram de baixo e cresceram. Quando o nosso coração está numa riqueza e nós a perdemos, nós estamos perdidos. Quer ver uma coisa que acontece muito? Pessoas que ocupam lugares no trabalho, sobem hierarquicamente e mudam. Nariz altivo, olhar superior, começa a dar ordem para todo mundo, começa a dar bronca em todo mundo. A pessoa mudou. Se ela perde aquilo, ela perde o sentido da vida. E alguém já disse, se você quiser conhecer alguém, dê poder para ela. Jesus está nos ensinando que o nosso coração não pode estar nisso, que isso passa, que a gente perde, a saúde passa, a idade, pasmem vocês, também passa. A gente acha que nunca vai envelhecer, mas é verdade, os cabelos ficam brancos, a musculatura não reage da mesma forma, você começa a ter dores que você nunca teve, o seu encontro com o médico passa a ser mais importante, e aí várias pessoas querem ser amigos dos médicos. Dizem que depois dos 40, o seu melhor amigo tem que ser o médico. Jesus ensina para a gente que uma grande e retumbante vitória pode preceder a uma profunda derrota e uma tristeza horrorosa, e se o nosso coração estiver nisso, nós estaremos perdidos. O outro lado dessa mesma história, que Jesus nos leva a pensar naquilo que é eterno, e ele diz assim: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, em onde ladrões não escavam e nem roubam. Jesus não está falando de uma segurança celestial com anjos de plantão ou cofres extraordinariamente preparados. Ele está levando o nosso olhar para uma riqueza que não é palpável. Ele está dizendo, olha, não coloque a sua vida naquilo que passa, mas coloque a sua vida naquilo que permanece, naquilo que é perene, naquilo que não vai ser superficialmente arrancado de você no estalar de dedos, mas coloque o seu coração naquilo que vai favorecer a sua vida e vai dar a você um sentido de viver, um propósito para a sua existência. Jesus, ele traz uma palavra que para a minha vida, para a sua vida, deve ser algo importante, porque qualquer um de nós que já tenha vivido um momento de muito medo, nós começamos a valorizar aquilo que de fato é mais importante para nós. Já exemplifiquei e repito, se uma pessoa no momento de enfermidade grave, você for visitar uma pessoa e a palavra do médico não é boa, a pessoa está ali, entre aspas, desenganada pelos médicos, essa expressão popularmente utilizada, ela não está preocupada com alguma coisa material, ela não está preocupada com a nova moda, ela não está preocupada com uma nova tecnologia, ela quer viver. O valor da vida é outro quando você sabe que corre risco de perdê-la. Isso homens sabem muito bem quando estão gripados, por exemplo. Um homem gripado é um homem à beira da morte. Um homem resfriado é um homem que se prepara para o corredor da morte. De pneumonia, então, meu Deus do céu. Não sei por quê nós somos assim. E nós precisamos de cuidado. Jesus, ele traz para a gente uma palavra que me parece tão importante e eu queria ilustrar com 2 exemplos básicos sobre frutos. Frutos. Onde está o seu olhar?
Onde está o seu coração? Qual é o seu compromisso real? Um homem chamado Acã, péssimo exemplo, tá? Péssimo exemplo. Acã era um soldado, um dos soldados do povo de Deus. Um dos homens que vivia ou que viveu a realidade de grandes vitórias. Ia para a guerra, batalhas. Ele voltava de lá vitorioso. E aí Deus deu uma ordem clara. Olha, toda a ordem de Deus é clara. Se você não consegue entender uma ordem de Deus, o problema não é de Deus, é seu. É porque você não parou para prestar atenção, porque você está falando muito e ouvindo pouco. Sabe aquelas pessoas, eu não consigo entender a vontade de Deus para a minha vida? É porque você não parou para ouvir a vontade de Deus para a sua vida. Deus continua falando, Deus nunca fica em silêncio. Desde que a Bíblia foi lançada, Deus nunca mais ficou em silêncio. Basta abrir a Bíblia que você vai ouvir a voz de Deus. Bom, soldado para o exército, Deus deu uma ordem: vocês não vão pegar dos despojos nada para vocês, porque tudo aquilo é abominável. O que for ouro, prata e bronze, vocês vão consagrar para mim. Olha, é como se fosse trazer para a igreja hoje, como se fosse. Você traz para a casa de Deus, é do Senhor, ok? O resto, você não pega nada, porque aquilo é abominação. Aquilo vai amaldiçoar a sua vida, aquilo vai amaldiçoar a sua casa. É mais ou menos quando os antigos devem se lembrar de determinados quadros, que as pessoas dizem, ó, esse quadro, esse aí está amaldiçoando a sua casa. A pessoa, ai, depois que eu mudei para essa casa, eu estou cheio de doença, está atribuindo à casa a doença. Ou, depois que eu comi em determinado lugar, a minha vida, sabe aquelas coisas que a gente transfere? Bom, Acã foi lá, pegou essas coisas, inclusive aquilo que era de Deus, inclusive aquilo que era amaldiçoado, secretamente, sem que ninguém percebesse, colocou na sua tenda, escondeu debaixo, ó, frufru, acabou, a vida que segue, vamos nós. Isso aí. E aí Deus traz uma palavra para o seu líder espiritual. Josué era líder militar, era o líder bélico, mas era também um líder espiritual. E enquanto líder, Deus deu a ele uma revelação. Oh, tem alguém com coisas condenadas. Há coisas condenadas no meio de vós. Aí o negócio é o seguinte: está na casa de quem? Aí você imagina o zum, burburinho. Está sabendo? Tem alguém com coisa amaldiçoada. Quem será? Fulano, só pode ser fulano. Beltrano, ciclano, aquela confusão, ser humano como nós. Ou aquele tormento. Meu Deus do céu, será que foi alguém da nossa casa? Cadê Juninho? Juninho miserável. Você fez isso de novo, Juninho. Todo mundo ali tenso com essa história toda. Agora imagine bem a ação de Deus para a revelação, batendo de casa em casa, e Acã esperando. Imagina bem, Acã, a sensação da Acã, o cara que fez a coisa errada, sabendo que alguma hora ia cair nele, e caiu, e foi descoberto, ele foi condenado, as condenações vieram sobre a vida dele, por causa da sua desobediência, o coração dele estava naquilo, e não na voz do Senhor. Ele não estava preocupado em obedecer a Deus, mas ele estava preocupado em atender o desejo do seu coração. E toda vez que o nosso coração fala mais alto para aquilo que é errado, nós vamos nos dar mal. Mas sabe que é uma coisa que é pior? Não só ele, a família dele entrou no bololô todo. Não só ele e a família dele, como o povo de Israel, perdeu guerra, perdeu batalha, por causa disso. Eu disse que era um mau exemplo, não disse? Então vou dar um bom exemplo agora. Lídia, que mulher de Deus, vendedora de púrpura, negociante, uma empresária, uma empreendedora, provavelmente uma mulher com boas condições financeiras, mas o coração dela não estava naquilo ali não. Ela chamava as pessoas para a casa dela, e as pessoas iam para a casa dela, e na casa dela ela começou uma igreja. E ali na casa dela houve pregação do Evangelho, e ela trazia as pessoas para dentro da sua casa, ela era hospedeira, ela hospedava, ela acolhia, ela investia na propagação do Evangelho, na multiplicação da palavra, na obra missionária do Senhor, e o seu investimento resultou em algo que depois que eu aprendi isso, meus irmãos, lendo, estudando, eu fiquei mais apaixonado por Lídia ainda, porque a primeira igreja cristã da Europa nasce na casa de Lídia. E da Europa, o Evangelho é multiplicado por todo o planeta, incluindo as Américas, em especial a América do Norte.
Da Europa, o Evangelho chega à América do Norte. Da América do Norte, o Evangelho se espalha para várias partes do mundo, incluindo a América do Sul. E o Evangelho chega ao Brasil. O Evangelho chega à nossa vida. E eu não posso deixar de agradecer a Deus pela vida de Lídia. Poderia ser numa outra casa, outras tantas casas foram utilizadas, mas o registro bíblico é que o coração de Lídia estava na obra do Senhor. E a obra do Senhor é assim: quando nós estamos com o coração na obra do Senhor, o nosso investimento na obra do Senhor é sem medo, porque nós não temos mais amor pelas riquezas do que a Deus. O nosso coração está focado na obra de Deus. E quero dizer para os irmãos que a obra de Deus tem dimensões eternas. A gente não consegue saber o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer, porque o evangelho que é aplicado aqui, Deus abençoa e alguém é convertido, esse evangelho vai para outra casa, vai para outra casa, vai para outra casa e chega ao coração de um grande evangelista, e o grande evangelista sai pelas ruas evangelizando, microfones, TV, rádio, internet, e milhares de pessoas vão ser alcançadas pela palavra do Senhor em razão de alguém ter o seu coração focado no reino de Deus, naquilo que é eterno, naquilo que ninguém rouba, naquilo que ninguém tira, naquilo que ninguém pode nos arrancar. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, vivendo sob o tempo da igreja perseguida, hoje, aprisionada em algum canto desse planeta, gente que nós não conhecemos, que está lá por causa da sua fé. Hoje de manhã, eu recebi a notícia de uma filha de um missionário nosso em Angola, que foi estuprada e morta. Eles resolveram abrir mão da vida deles no Brasil, dedicarem-se à vida de missionários em outro país, e no outro país acontece isso com a filha. É duro, não é, meus irmãos? É muito duro. E o que a gente vê nessa história toda é que aqueles que servem ao Senhor, eles sabem o quanto isso tem repercussões eternas, o quanto o evangelho pode atingir o coração de uma pessoa, ainda que pior que ela seja, pior que ela tenha feito alguma coisa, mas a nossa conexão é com o coração naquilo que é eterno, naquilo que não passa, naquilo que não se perde. Jesus fala nos versículos 22 e 23 sobre as lâmpadas do corpo. Jesus faz uma relação curiosa: caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus traz para a gente uma reflexão sobre o tipo de luz que nós temos, ou o tipo de luz que nós somos. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Pergunta a você: um cristão tem luz própria? Sim ou não? Mais sim ou mais não? Que luz que nós temos? Nós refletimos a luz. O problema não é a fonte, certo? A fonte continua com a sua energia, a sua luz aqui. O problema é quando eu reflito, ou como eu reflito, como eu transmito essa luz. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, é possível que algumas pessoas recebam essa luz, mas não iluminem. Elas deveriam iluminar, elas poderiam iluminar, elas têm a capacidade, não delas, mas divina, de refletir, de iluminar, mas elas não fazem isso. Elas acabam aumentando a intensidade da escuridão, elas acabam mantendo a luz apagada no lugar em que a luz precisava estar acesa. Elas mantêm o breu, elas mantêm a escuridão, elas mantêm as trevas. Por quê? Porque elas elas se desconectaram desse ideal de Deus para a nossa vida. Jesus traz para a gente uma reflexão importante sobre esse assunto. Eu quero agradecer a Jesus por isso, porque Ele me fala de relevância, Ele me fala de diferença, Ele me fala de impacto, Ele me fala de conteúdo, Ele me fala de coisas que eu preciso desenvolver, eu não posso deixar de desenvolver. E a pergunta que eu sempre faço é: o quanto eu estou iluminando os lugares por onde eu passo? Ou quantos lugares por onde eu passo continuam escondidos, nas trevas, na escuridão? O quanto nós estamos impactando a vida das pessoas? Ou quanto as pessoas veem em nós algo diferente e especial? O quanto a igreja cristã pode influenciar as comunidades aonde elas estão inseridas? Eu louvo o nome do Senhor, porque existem muitas igrejas hoje que fazem a diferença no país. A igreja evangélica é a igreja da comunidade e a igreja do asfalto.
É a igreja da classe alta, da classe média, da classe baixa. Não há lugares onde a igreja não esteja. Foi-se o tempo em que as pessoas falavam de crente como uma associação com pobre, ou não intelectual, ou pessoa despreparada. Foi-se o tempo disso. Hoje as pessoas conseguem enxergar que nós, os cristãos, podemos ter dinheiro ou não ter o dinheiro, podemos ter educação ou não ter educação, podemos estar no alto posto ou no baixo posto, não faz diferença. Não é uma questão hierárquica, a questão é estratégica. Deus nos colocou em algum lugar para que a gente faça a diferença e ilumine aquele lugar. Se eu trabalho num lugar, por hipótese, 6 meses, e não mudou nada naquele lugar, a grande chance é de eu ter tomado a forma daquele lugar. Eu me adaptei ao lugar, eu me conformei com aquele lugar. Jesus disse que isso não pode acontecer, que o nosso olhar tem que ser outro. O nosso olhar é esse olhar especial, essa luz extraordinária, esse olhar do sentido de que a luz sai de dentro de nós, nós recebemos e nós refletimos, e essa iluminação ela é muito importante. Ela fala sobre integridade, ela fala sobre o ser humano inteiro, fala sobre a gente como um todo, e a gente aprende no finalzinho, no versículo 24, que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, e aqui Jesus fala sobre servo e senhor. Servo e senhor. Quem se lembra de Mateus 6,36? Tem até uma música: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, não são todas as outras coisas, porque outras tem muita coisa no meio de outras, né? Está se referindo ali ao contexto de Mateus capítulo 6, onde nós estamos aqui no texto, onde Jesus fala sobre a ansiedade e fala sobre a nossa necessidade de buscar ao Senhor, de colocar a busca ao Senhor em primeiríssimo lugar na nossa vida, perfeito? Então ele diz assim, buscar em primeiro lugar, prioridade, o reino de Deus. Se é reino, é porque tem um rei. Quem é o rei? Se você estiver certo e Jesus é o rei, quem é você então? Se é rei, súdito ou servo. Quem é o Senhor? É Jesus, é Deus. E nós somos o quê? Servos. Jesus está nos ensinando o seguinte, que quando nós amamos mais a riqueza do que a Ele, o Senhor é a riqueza, e nós somos servos da riqueza. Um exemplo simples, talvez que tenha a ver com a sua vida, provavelmente com muitas pessoas que a gente conhece. A pessoa não vive. Ela vive em função de adquirir bens. Ela vive em função de acumular riqueza. E faz isso durante longos anos da sua vida. E por conta disso ela perde a família. Muitos casos. Perde a família, porque não tem tempo, não tem nada, não tem condições. Ela perde a saúde. Ela se mata trabalhando. A expressão é essa: fulano está se matando de trabalhar. Parênteses, ok? Parênteses. Nós que vivemos num país que está tentando sair de uma crise, sabemos que temos que trabalhar muito para levar o pão para casa. Isso é o correto. Agora vamos para o exagero. Exagero é esse. Jesus está falando, quando você pega a riqueza e coloca como Senhor, e o Senhor é a riqueza, o Senhor é o dinheiro, e a gente se mata. A gente mata a nossa saúde, a gente mata a nossa família, a gente mata o nosso lazer. Pessoas que não visitam mais os pais porque estão em busca de alguma coisa, ou pessoas que negociam os seus valores cristãos. Valores cristãos, valores básicos da palavra de Deus. Negociam coisas que são contrárias às Sagradas Escrituras. Sonegam impostos, corrompem fiscais, abusam desse tipo de prática sem nenhum tipo de constrangimento. A consciência não pesa, sabe por quê? Porque o que vale é o dinheiro, o que vale é a riqueza, o que vale é ter. E para ter, a pessoa passa por cima de qualquer coisa, inclusive por cima do reino de Deus, da palavra do Senhor, da obra do Senhor, da sua própria vida, da sua família. Irmãos que não se falam por causa de dinheiro. Era uma família muito unida, tinham muitas coisas em comum. Depois começaram a brigar entre eles, e os filhos começaram a brigar.
os netos começaram a se afastar. É essa a realidade, quando o dinheiro é esse ponto nevrálgico e central da nossa existência. Jesus está falando que nós não podemos amar a Deus e as riquezas, ou nós vamos amar a um e odiar a outro, ou nós vamos nos devotar mais a um do que a outro, e há pessoas que não entendem isso. Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Jesus não propõe uma comunidade alternativa, Jesus propõe uma comunidade. Nós somos filhos do mesmo Pai, uma comunidade, onde nós vamos nos apoiar e vamos nos fortalecer, nós vamos dar o suporte um para o outro. E nesse processo eu preciso aprender isso, irmãos, nós precisamos aprender isso. O mais importante é a nossa vida espiritual. O mais importante não é aquilo que a gente ganha ou adquire e que se perde. Puxa vida, é tão triste ver uma pessoa que investiu muito recurso num carro e o carro é roubado. E a pessoa não fez o bendito do seguro. É tão duro quando alguém, hoje eu vi uma matéria de uma tenista profissional, alguém entrou na casa dela para roubá-la e esfaqueou a sua mão, ela se defendeu com a sua mão esquerda, que é a mão que ela joga, está lá no US Open, e machucou, feriu profundamente, é o ganha-pão, é duro ver isso, mas essas coisas acontecem, as pessoas entram nas casas, levam os carros, sócios, nos passam para trás, colegas de trabalho, entre aspas, de trabalho, nos passam para trás. As pessoas fazem isso o tempo inteiro. Tem gente que não tem medo de nada, a gente não tem consequência. Você imagina bem, dentre os presos da Lava Jato, se eles acreditassem que ia dar nisso, vocês acham que eles estariam nessa? Mas alguns acreditam assim, vale a pena. A gente rouba, com esse dinheiro do roubo a gente guarda para pagar os advogados. Não, vão sair, uma hora a gente sai. E os advogados estão dando glória a Deus, aleluia. Senhores, senhoras, irmãos e irmãs, nós não somos servos disso, nós somos servos do Senhor dos Senhores. Sabe por quê? Porque Ele é o dono da prata e do ouro. Veja, a lógica é bastante simples. Se eu sou servo do dono da prata e do ouro, eu não vou ser servo do dinheiro. O dinheiro não vai mandar na minha vida. Os meus critérios não vão ser fundamentados no dinheiro, no recurso, no valor. Como é que decide isso? Somente à luz das Escrituras e a partir da palavra de Deus, que Ele vai trazer para nós esse entendimento real, claro, do nosso posicionamento quanto à nossa vida espiritual associada à questão das riquezas. Jesus disse que nós não podemos amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Jesus propõe uma liberdade, livre, eu sou livre, eu não estou preso a isso. Deus quer nos abençoar financeiramente, mas sabe de uma coisa, irmãos? Ele sabe que alguns de nós, se muito abastados, nós vamos dar um ninja, nós vamos dar um vazare, nós vamos embora. Ele sabe, conhece a gente. A gente às vezes tem menos, porque Ele está segurando ali, e a gente precisa aprender a viver na dependência dEle. Nós não dependemos do dinheiro, o dinheiro não paga tudo, o dinheiro não resolve tudo. Alguém disse, o dinheiro não traz felicidade. Aí o outro disse, então me dá o seu aí, que está tudo resolvido. A gente sabe que o dinheiro não traz felicidade, ajuda muito, ajuda na roupa, no cabelo, no sapato, na bolsa, amém, irmãs? Ajuda no plano de saúde, um dos itens mais importantes da nossa existência hoje. Ajuda, é maravilhoso, mas não pode ser senhor da nossa vida. Nós não podemos entregar e abandonar a igreja, abandonar a esposa, o esposo, a família, os pais, por causa disso não vale a pena. Chega uma hora que você vai perceber o que vale a pena na sua vida, e não há nada mais importante que a sua vida espiritual. Abra mão de qualquer coisa que atrapalhe a sua vida espiritual, abra mão de pessoas que atrapalhem a sua vida espiritual, abra mão de um trabalho ou de alguma coisa que atrapalhe a sua vida espiritual, se planeje para isso, mas abandone. E aí, meu irmão? Aí, pastor, sou dono da boca, agora eu aceitei a Jesus, o que eu faço? Vou deixar para vocês resolverem. O que ele faz? Continua lá?
Pastor, eu sou prostituta. Eu tenho muita história, tá? Na rádio, o que chega de história sobre esses assuntos, assim, de aplicações sobre esse tema, é o tempo inteiro. E a palavra que a gente dá sempre é essa: olha, se você tem condições de sair imediatamente de uma coisa que é contrária à lei, que é ilegal, que é impura, que faz mal, sai imediatamente. Você vai ter que ser suportado, vai ter que ter alguém para te ajudar. E a igreja é o lugar onde as pessoas são ajudadas para abandonarem esse tipo de prática. Se for uma coisa que você consiga se programar, uma outra área, se consiga se organizar, se organize. Se você não quer vender aquilo que te faz mal, ou que faz mal à fé das pessoas, abandone, deixe isso de lado, se organize de tal forma que esta prática não prejudique a sua vida espiritual. Irmãos, acordem, existem coisas que estão prejudicando a nossa vida espiritual e nós não percebemos. Ninguém tropeça na pedra da gávea. Já ouviu falar? Olha, meu amigo, meu vizinho, estava andando em direção lá à Zona Sul, tropeçou na pedra da gávea, caiu. Só tropeça em pedra pequena, ninguém tropeça em pedra grande. A pedra pequena está ali na nossa frente, não vê, caiu, tropeçou, machucou o joelho, feriu alguém. Nós precisamos observar o quanto a nossa vida espiritual está sendo prejudicada quando o nosso coração está na riqueza. O nosso coração não pode estar na riqueza, porque o Senhor Deus é o dono da prata e do ouro. Irmãos, vamos entender, eu tenho que trabalhar muito. Eu e você, nós temos que trabalhar muito para levar comida para a nossa casa. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando a gente começa a ir além disso, a negociar os valores, a negociar os nossos princípios, a passar por cima das pessoas, a deixar o amor pelo próximo de lado. Pessoas que são autônomas, que têm condições de servir a pessoas que mais necessitam, que carecem financeiramente e não fazem, têm condições de atender e não atendem. Por causa de quê? Não, às vezes é uma mixaria, vai mudar nada da sua vida, mas a pessoa apegada, abraçada àquilo ali, ela não entrega. Jesus está ensinando para a gente: olha, o olhar de vocês, o coração de vocês tem que estar naquilo que ninguém pode arrancar de vocês, naquilo que eu dou. A luz que eu dou para vocês, ela não pode ficar apagadinha, ela tem que refletir, ela tem que iluminar. Quando nós amarmos mais a Deus que as riquezas, nós aprendemos, quando nós amamos mais a Deus que as riquezas, nós aprendemos que a nossa generosidade, a nossa liberalidade, o nosso investimento na obra de Deus, ela se torna uma coisa fácil, não uma coisa difícil. Não é uma coisa que nos traz algum tipo de benefício ou de ganho. A gente faz por amor, é natural, é natural. Quando você vem à igreja obrigado, eu sei que alguns aqui vêm à igreja obrigados. Eu quero agradecer, porque apesar de ser obrigado, você veio à igreja. Que bom que você está aqui. Eu sei disso. Mas eu sei que algumas pessoas vêm prazerosamente. Vêm porque quer, que não são obrigados. Eu quero ir à igreja. Você vai onde amanhã? Eu vou à igreja. Tem um churrasco na casa do fulano, tem a praia, tem um passeio, tem um futebol. Eu vou à igreja. E depois eu vou para o churrasco. Churrasco é depois. Pessoa que mata a igreja para ir no churrasco, entrou na carne. Alguém vai contraditar? Nós precisamos saber o que é mais importante. Sabe que hora que a gente sabe que é mais importante? Na hora que a chapa esquenta, na hora que a gente vê um cara com a foice vindo para a nossa direção, a gente vê aquela luz do fim do túnel, começa a ouvir voz de coral cantando. Se você estiver no hospital, o coral estiver cantando, cara, se prepara. Pode ser um coral fazendo uma visita ali, mas pode ser também. É nessa hora que a gente sabe, assim, cara, que bobagem que eu fiz, gastei dinheiro naquilo que não é necessário, podia ter investido no reino de Deus. Não é que vai ter troco, não, sabe? Olha, num período pré-reforma, as pessoas acreditavam que se entrasse com dinheiro, tirava uma pessoa do purgatório e tirava do inferno também. E tinha um cara chamado Tetzel, que é o primeiro especialista em marketing eclesiástico, religioso. Ele usava uma expressão curiosa: ao tilintar das moedas, é o que tinha, né? Ao tilintar das moedas, uma alma sai do purgatório. Aí você imagina o tipo de abordagem. Sua avó, gostava dela? Adorava minha avó. O que ela tinha? Preparava bolos, uma pessoa maravilhosa, eu lembro dela. Adorava minha avó. Sua avó morreu.
quer dizer que ela está no purgatório. Ai, meu Deus! Mas se você colaborar financeiramente, ó, a vozinha, pergunto, tem apelo melhor que esse, hein? Aí a pessoa contribui. Não é isso. Isso é indulgência, comprar perdão, tirado. Não é isso. O reino de Deus não é feito disso, não. A obra do Senhor não é feita disso, não. A obra do Senhor é feita de Priscila e Áquila, que abriram a sua casa, que investiram o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu recurso para ensinar, para abrigar o apóstolo Paulo, depois para ensinar Apolo. O reino de Deus é feito por Lídia, que abre a sua casa e investe no reino espiritual. O reino de Deus é feito por Joana, é feito pelas mulheres que acompanhavam o ministério de Cristo e investiam financeiramente. Era feito por pessoas pobres que investiam a parte do seu recurso e até alguns deles pediam, com muitos rogos, que pudessem ser utilizadas, ter a oportunidade de servir com seus recursos. O reino de Deus é feito de gente assim. Conheci um homem muito pobre, mas muito fiel a Deus, uma inspiração para a minha vida. Ele recebia o saláriozinho dele, e a primeira coisa que ele separava era o dízimo. Ele separava em dinheiro, separava o dízimo, né? E colocava numa caixinha e botava em cima do armário assim da casa dele. Eu sabia, você está sabendo, eles sabiam e o ladrão também descobriu. O ladrão entrou na casa dele e levou o dinheiro de Deus. E ele falou assim: coitado do ladrão, levou o dinheiro de Deus. Deus é o vingador, Deus vai cobrar dele. Depois ele separou um outro recurso e colocou para a obra de Deus. Mas eu queria deixar esse exemplo. Prioridade na obra de Deus, no reino de Deus, para cristãos que nasceram de novo. Não é uma obra de convencimento. Olha, se você contribuir, você vai ganhar isso. Não é isso, esquece esse negócio. Nós estamos com a nossa cabeça inundada, poluída desse tipo de informação que está na televisão o tempo inteiro, de gente que fez isso ao longo de muitos anos, e manipulação de massa, e recurso. O cara contou a história, disse que o cara apontou, você onde você está aí? Viu, Graça? Estou apontando para aí. Você aí, a pessoa, eu? Não, do lado. Carol, estou vendo para você aqui uma chave. Chave, a chave de uma casa. Você, amém. Aí apontou de novo para lá. Você aí? Ah, Graça, eu? Não. O Antônio Carlos. Aí, ganhou o quê? Estou vendo aqui uma chave do quê? De um carro. Aí apontou de novo. Você aí? Aí a pessoa ficou quieta. Você aí? O cara ficou quieto. Levou 2 não, né? Você aí? Aí o cara, eu? Você, estou vendo aí para a sua vida uma sirene. Para um dar uma casa, para um dar um carro, para mim a sirene, ele partiu para cima do pastor, para brigar, isso é fato, para brigar com o pastor. O pastor não dá nada, isso não existe. Uma vez na rádio eu disse que o primeiro dizimista da igreja tinha que ser o pastor. Um pastor me olhou com cara feia, como se eu tivesse falado uma bobagem. O primeiro dizimista da igreja é o pastor, é o primeiro que tem que entregar, é contribuição dele, é compromisso dele com o Senhor, mas não pode ficar só no dízimo não, pastor. O pastor tem que dar oferta, e o pastor dá dízimo e dá oferta, ele faz isso generosamente para a glória de Deus, mas ele precisa ser exemplo para os outros. O pastor é exemplo para os presbíteros, os presbíteros e os pastores são exemplos para os diáconos. Os diáconos são exemplo para a comunidade, cada liderança é responsável por isso. O maior exemplo para o meu filho sou eu. Meu filho tem que saber que eu sou dizimista e que eu contribuo na obra de Deus e que eu invisto na obra de Deus, não é com restinho não, é com a prioridade. Eu quero terminar citando algumas frases de um pastor chamado Mark Altroge. Ele escreveu um artigo interessante, eu resumi aqui tirando só algumas frases dele, é muito longo. Ele fala sobre as surpreendentes bênçãos que ultrapassam a generosidade. Eu fiquei impressionado com tanta bênção para aqueles que são generosos. Eu queria só chamar a sua atenção para você ouvi-las. A primeira que ele diz: a luz vai irromper suas trevas. A luz, Salmo 112, versículos 4 e 5. Para quem quiser depois eu mando pelo WhatsApp, tá? 112, 4 e 5. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Segundo, Deus vai abençoar os seus filhos. Olha, meu Deus do céu, eu tenho filho, eu quero meu filho abençoado, eu quero o Lucas abençoado. Salmo 37, versículo 26,
Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Os filhos serão abençoados. Estou lendo a Bíblia, irmãos. Terceiro, Deus vai proteger, livrar e restaurar você. Olha só, Deus vai proteger, livrar e restaurar. Salmo 41, versículos de 1 a 3. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempo de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. Quarto, Deus será honrado. Eu quero honrar a Deus. Eu quero muito honrar a Deus. Eu quero que Deus olhe para a minha vida e que a minha vida seja uma honra para Ele, que eu tenha honrado ao Senhor com a minha vida. Provérbios capítulo 14, 31, aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador, mas quem é o necessitado trata com bondade, honra a Deus. Quinto, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, você colherá da mesma forma que der. Veja o impacto da generosidade. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Sexto, estão acabando, Deus irá aumentar a sua capacidade para fazer todo tipo de boa obra. Deus vai te dar para que você faça a boa obra. A gente sabe que as boas obras acompanham os salvos. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas as boas obras acompanham os salvos. Ou seja, Deus vai nos dar o recurso para a gente investir na obra dele. 2 Coríntios 9, versículos 8 e 9. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Para terminar, Deus vai enriquecê-lo para ser cada vez mais generoso. 2 Coríntios 9, versículo 11, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resultem em ação de graças a Deus. Posso compartilhar com você depois do texto inteiro? Eu fiquei fascinado com essa síntese de apresentar as bênçãos, os presentes de Deus para aquele que é generoso. E lembre de uma coisa, generosidade é o que a gente é sem que o outro saiba. Ninguém precisa saber que a gente fez, mas a gente tem que fazer. A gente tem que ser exemplo para as pessoas. A gente tem que investir no reino de Deus e na obra dele. Nosso coração não está naquilo que passa, nosso coração está naquilo que permanece, aquilo que é eterno, aquilo que é duradouro. Quando nós investimos na igreja, na obra da evangelização, o evangelho alcança as pessoas, e pessoas alcançadas pelo evangelho são transformadas e impactadas pelo Espírito Santo de Deus. É uma vida que deixa o lugar de morte, de sofrimento, de tristeza, e vai viver a alegria da vida eterna na presença do Senhor, e vai ser nosso colega de moradia, de morada no céu. Por causa da nossa evangelização, por causa da nossa generosidade, a obra missionária vai para alcançar o planeta. E gente como esse missionário que hoje chora a dor da perda da sua filha, é gente sustentada pelo Senhor ao longo dos anos, para que a obra do Senhor alcance outras pessoas, inclusive aquele estuprador que alcança uma menina como essa de 32 anos e faz uma coisa absurda como essa. O evangelho não pode ficar restrito à nossa igreja. O evangelho é para ser espalhado e para que alcance outras pessoas. O evangelho não fica parado na nossa vida, na nossa casa. O evangelho é para ser semeado. O evangelho é para ser semeado através da internet. Não existe mundo hoje fora da internet. Ninguém fica fora da internet mais. Não existe a possibilidade de estar off, nós estamos todos on.
E como uma igreja nós vamos investir, estamos investindo e precisamos investir na transmissão dos cultos, na gravação de mensagens, de clipes, de vídeos, de entrevistas, de programas extraordinários que vão acontecer, estão sendo sonhados, elaborados, planejados, a fim de serem executados. Irmãos e irmãs, nós estamos na Barra da Tijuca, mas este não é o nosso único lugar. Nós estamos daqui para alcançar o Rio de Janeiro todo, para alcançar a cidade toda, para alcançar o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. Essa é a nossa responsabilidade. Deus está trazendo gente para cá, pessoas que estão sendo alcançadas pelo Evangelho, que estão entendendo o Evangelho da graça, estão entendendo o Evangelho da fé no Senhor, e se engajam, e se envolvem, e querem ser parte dessa igreja. Como tem gente que é da igreja, está sendo levado para os Estados Unidos, para a Inglaterra, Canadá, para Portugal, gente está sendo levado para lá para ser luz nesses lugares. Irmãos e irmãs, que Deus nos dê a bênção de amarmos mais a Deus que as riquezas. Sabe por quê? Nós não podemos servir a dois senhores. Ou amaremos um, odiaremos outro. Devotaremos a um, não devotaremos a outro. Nós vamos orar juntos aqui agora. E eu quero pedir a Deus que nos dê a certeza, o entendimento dessa palavra no nosso coração. Seja fiel, generoso, generosa, liberal ao Senhor. Nenhum de nós está aqui para dar dinheiro para a igreja. Nenhum de nós entregamos para Deus na igreja. E esta igreja faz obras sociais muito sérias, poucas para o meu gosto, mas constantes. Tem muito mais coisa para ser feita, tem muito mais lugares para serem alcançados com a palavra, muito mais gente necessitada que precisa de alimento, precisa de cuidados de saúde, gente precisa de fortalecimento espiritual, mas precisa de comida primeiro, roupa, banho, uma coisa decente, digna. Que trabalho da igreja? Essa igreja investe nisso. Essa igreja planta novas igrejas, essa igreja mantém obras missionárias, essa igreja sustenta uma série de pessoas que precisam alcançar outros com a palavra do Senhor. Não ame mais a riqueza do que a Deus. Existem promessas já lidas para aqueles que são generosos. Escuta só, Deus já te deu para você doar. Ele vai dar mais para você doar mais, e estas doações farão a obra do Senhor crescer, sustentam a casa de Deus, mantém a casa de Deus, mas se multiplica ainda mais para aquilo que nós devemos fazer para a glória dele, em nome de Jesus. Pai, só o teu Espírito Santo para nos convencer disso. A palavra humana tem limite, e o limite é mínimo, baixinho mesmo. Só o teu Espírito Santo, porque é algo espiritual, não é algo só racional, tampouco emocional, é espiritual. Existe um campo, Senhor, em que nós podemos avançar, emocional e racional, mas espiritual, só o teu Espírito Santo faz. E assim como o teu Espírito Santo tem agido na vida de dezenas, centenas de pessoas em nosso meio, eu peço ao Senhor que continue a trazer-nos pessoas generosas, liberais, financeiramente, que investam no teu reino e na tua obra, para que nós façamos a diferença, para que a nossa luz ilumine, não fique como grandes trevas, como o Senhor Jesus disse. Não, nosso coração não está naquilo que o ladrão pode roubar, nosso coração está naquilo que aquele que veio para matar, roubar, destruir, foi pisado na sua cabeça e não tem autoridade nem autonomia alguma para realizar nada, porque maior é o Senhor a quem nós servimos. Pai, nós consagramos os recursos que o Senhor nos deu para a glória do teu santo nome, para a obra do Senhor, e venha com o teu Santo Espírito agir na nossa emoção, na nossa razão e sobretudo espiritualmente, para que as correntes que nos amarram às riquezas sejam rompidas e nós estejamos presos unicamente ao Senhor, que nos deu a liberdade. Em nome de Jesus, amém.